Racionalização de denominadores de uma forma bem simples, tá? Professor, quando é que eu devo racionalizar? Pessoal, você vai racionalizar toda vez que aparecer uma raiz no denominador. Aqui, ó, raiz de 3 no denominador, raiz de 7 no denominador. Aqui apareceram logo duas raízes, tá? Ó, nesses exemplos aqui. E aí vamos saber racionalizar. Essa forma de racionalização sempre vai aparecer em vários cálculos. Então, vamos racionalizar. Então, o que é que eu vou fazer aqui para racionalizar isso aqui? Pessoal, basta você multiplicar em cima e multiplicar embaixo, tá? Multiplicar em cima aqui e multiplicar embaixo por esse radical aqui, do mesmo jeito, como assim, ó. Raiz de 3, tá? E raiz de 3, ok? Fazendo isso, o que vai acontecer? Ó, preste atenção. Quando você multiplicar 4 vezes a raiz de 3, vai dar exatamente 4 raiz de 3, tá? E embaixo, professor, embaixo vai ficar o seguinte, ó. Como essas raízes são iguais, ó, índice pá e pá, tá? Como é 2 e 2, então vai ficar o seguinte, vai ficar a raiz quadrada de 9, tá? Raiz quadrada de 9. Então, eu consigo extrair essa raiz. Então, racionalizando isso aqui, o resultado vai ficar 4 raiz de 3. Quem é a raiz quadrada de 9? É o próprio 3. E aí, finalizamos. Então, a forma, tá? Racionalizada de 4 sobre raiz quadrada de 3 é 4 raiz de 3 sobre 3. Dá uma olhada nessa parte de baixo aqui, ó. Menos 3 sobre a raiz quadrada de 7. Eu vou precisar racionalizar, porque tem uma raiz no denominador. Então, multiplica aqui embaixo e multiplica aqui em cima pelo mesmo radical, a raiz quadrada de 7 e a raiz quadrada de 7. Tá certo? E aí vai ficar como, ó? Menos 3 vezes a raiz quadrada de 7 dá menos 3 raiz quadrada de 7. Ok? Sobre quem? Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 dá raiz quadrada de 49. E eu estou finalizando aqui, vai sobrar quem? Ó, menos 3 raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 49. Quem é? A gente já sabe que é o próprio 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Então, essa é a forma aqui, ó, racionalizada dessa fração aqui, tá? Beleza? Tranquilo? Professor, e se aparecer esse caso aqui, professor, tá? Esse caso aqui, ele é um pouco especial, tá? Professor, o que é que eu vou fazer aqui, professor? Olha, pessoal, aqui tem um raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2. O que é que você vai fazer? Você sempre vai multiplicar em cima e multiplicar embaixo, tá? Em cima aqui e embaixo, tá? Por esses mesmos dois aqui, porém com esse sinal aqui de menos. Como é, professor? Exatamente. As mesmas coisas, porém com esse sinal aqui de menos. Então, vai ficar raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 2. E aqui em cima, raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 2. Então, vai ficar como? Ó? Multiplicando aqui em cima, vai ficar ó, menos 8, que multiplica, eu vou até colocar em parênteses, ó, menos 8 multiplica tudo isso aqui, ó. Multiplica esses dois, ó. Então, vai ficar raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 2, tá? Pode ficar assim em cima, professor? Pode. O que não pode é ficar embaixo. E aqui, pessoal, quando eu multiplicar, esse aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar raiz quadrada de 7 com a raiz quadrada de 7. Então, vai ficar raiz quadrada de 49. Menos, aí, raiz quadrada de 2 com a raiz quadrada de 2. Da raiz quadrada de 4. Ok? Então, é assim que funciona. Quando for mais, tu multiplica por menos. E aí, professor, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Ó, 8 vai ficar menos 8, tá? Que multiplica, não tem como fazer aqui muita coisa aqui. Deixa eu afastar um pouquinho mais para cá. Menos 8 que multiplica raiz quadrada de 7
menos a raiz quadrada de 2 sobre quem, ó? Quem é a raiz quadrada de 49? A gente já viu aqui, ó, a raiz quadrada de 49, tá? Dá 7, menos quem é a raiz quadrada de 4? É 2, né? Então, para finalizar, o resultado, o grande final, deixa eu colocar aqui assim, ó, o grande final vai ficar menos 8, tá? Sobre a raiz, menos 8 que multiplica a raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 2. Tudo isso aqui sobre quem, pessoal? Tudo isso aqui sobre 7 tira 2, sobra 5. Então, esse formato aqui é a racionalização dessa fração que tinha esse raiz aqui. Beleza? Ah, show de bola, professor, show de bola. Professor, e se por acaso tiver um menos? O que é que eu faço, professor? Se por acaso tiver um menos, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui. Pronto. Então, ó, você vai fazer o seguinte. Aqui não era mais, tu não multiplicou por menos. Então, aqui é menos, tu vai multiplicar, ó, por esse mesmo número em cima e embaixo, tá? Pelo mesmo valor. Quem? A raiz de 3, aí aqui não é menos, tu vai colocar mais, ó, mais a raiz quadrada de 2. E aqui, professor, a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2. E aí, como é que vai ficar? Multiplicando em cima, vai ficar, ó, 5, que multiplica tudo isso aqui, ó, eu boto em parênteses, ó, 5 que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2. Eu estou interessado na parte de baixo. E a parte de baixo, professor, como é que vai ficar? Esse raiz de 3 multiplica com esse raiz de 3, vai ficar raiz quadrada de 9, menos, tá? O resultado dá menos, ó, tá? O mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Menos a raiz quadrada de 2 com a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 4. E aí, professor, vai ficar quanto? O final vai ficar, ó, 5, que multiplica a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2. Tudo isso aqui sobre quem? Sobre 3, tá? Raiz quadrada de 9 é 3, menos a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o grande final vai me dar isso aqui, ó. 5, tá? Que multiplica a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2 sobre quem? Sobre 1. E sobre 1, a gente já sabe que é esse próprio número. É 5 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. E aí, pessoal? Deu para vocês entenderem aí? Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. É muito importante, tá certo? Muito importante esse feedback. E não esquece de assistir esses vídeos aqui para ajudar você ainda mais na sua matemática básica. Valeu, galera! Beijos e até o próximo vídeo. Fui!